Yaris Cross. Por que o SUV da Toyota não virou um sucesso que todos esperavam? E esse vídeo é sobre o mistério do Yaris Cross, como um Toyota com motor híbrido, consumo excelente e uma das marcas mais confiáveis do Brasil conseguiu chegar ao mercado e não virar líder automaticamente? Bem, gente, quando a Toyota anunciou o Yaris Cross para o Brasil, havia uma expectativa enorme. Afinal, estamos falando da Toyota, uma marca que construiu no Brasil uma reputação quase religiosa de confiabilidade, que tem produtos como o Corolla, Hilux, Corolla Cross e uma enorme legião de consumidores fiéis. E o Yaris Cross ainda tinha um ingrediente especial. Seria o primeiro SUV compacto Flex Full produzido no Brasil. Só que existe um detalhe nessa história: o carro demorou. E demorou tanto que quando finalmente chegou às concessionárias brasileiras, o mercado já tinha mudado. O Yaris Cross foi apresentado na Indonésia em 2023. No Brasil, a Toyota só abriu a pré-venda em novembro de 2025, com as primeiras entregas previstas para fevereiro de 2026. Estamos falando de aproximadamente 2 anos e meio de diferença, e talvez esse seja o primeiro capítulo de uma história que explica muita coisa sobre o Yaris Cross. Ponto 1. Quando a Toyota chegou, a festa já tinha começado. O problema não foi apenas chegar atrasado, foi chegar atrasado em um mercado que corre muito mais rápido do que a própria Toyota. Quando o Yaris Cross apareceu na Indonésia, ele era uma novidade. No Brasil, 2 anos e meio depois, já existia uma verdadeira guerra no segmento de SUVs compactos. Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Honda HR-V, Nissan Kicks, Fiat Fastback, além de uma quantidade cada vez maior de SUVs chineses. E o consumidor também mudou. Antes, bastava oferecer um Toyota com boa reputação, consumo razoável e manutenção confiável, que a conversa já estava praticamente encerrada. Hoje não, meu filho. O consumidor abre a porta e quer saber se tem câmera 360 graus. Ele também quer um ADAS, de preferência nível 2, quer painel digital, quer tela grande, quer conectividade, quer potência, quer acabamento e, se possível, quer tudo isso pagando menos. O chinês ensinou o brasileiro a fazer conta e a Toyota chegou para fazer uma prova quando toda a turma já estava na metade do exame. Mas o atraso não aconteceu simplesmente porque a Toyota decidiu esperar. O projeto precisou passar por adaptações industriais importantes, inclusive para receber a motorização Flex e ser produzido nacionalmente. E houve ainda o impacto da crise envolvendo a Daihatsu, ligada ao desenvolvimento dessa família de produtos. E quando finalmente parecia que tudo estava pronto, veio a natureza. E por isso nós vamos ao ponto 2. Quando até o clima resolveu atrasar o Yaris Cross. Se 2 anos e meio de espera já não fossem suficientes, faltava apenas um temporal entrar na história. E em setembro de 2025 foi isso que aconteceu. Um grande vendaval atingiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A unidade sofreu danos importantes e a produção de motores foi interrompida. Como a operação de Sorocaba dependia desses componentes, a Toyota precisou reorganizar a produção e o lançamento do Yaris Cross acabou sendo adiado. Ou seja, o carro que já tinha chegado atrasado ganhou mais um capítulo de atraso. E aqui é importante fazer justiça à Toyota. Não há como colocar a culpa de um desastre natural na conta da fabricante. Mas do ponto de vista do consumidor, existe uma diferença entre causa e consequência. A causa pode ser um vendaval. A consequência continua sendo o produto chegou depois. E isso nos leva à próxima pergunta. E você está gostando do vídeo? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para aquele seu amigo que gosta dos carros da Toyota. A Toyota errou no preço? Porque chegar atrasado já seria ruim. Chegar atrasado cobrando caro é ainda mais complicado.
Na estreia, o Yaris Cross partia de 161 mil, enquanto as versões híbridas chegavam a perto de 190 mil. E aí começou o problema. O Yaris Cross é um SUV compacto, só que algumas versões custavam dinheiro de SUV maior. E o consumidor brasileiro conhece muito bem essa lógica. Se eu já estou chegando perto dos 190 mil, por que não subir mais um pouco o degrau? E aí aparece o próprio Corolla Cross dentro da concessionária Toyota. É quase como colocar dois irmãos na mesma festa e pedir para que ninguém os compare. E do lado de fora da concessionária havia outro problema: os chineses. Porque o chinês não chegou dizendo eu tenho tradição. Ele chegou dizendo eu tenho 200 cavalos, câmera 360, hadas, teto panorâmico, tela gigante e ainda custa menos. Pronto, a discussão ficou interessante. O motivo 4. O motor do Yaris Cross é fraco. Agora chegamos a um assunto delicado. O Yaris Cross não é rápido. Mas será que ele precisava ser? O motor 1.5 aspirado do Yaris Cross brasileiro não foi desenvolvido para entregar emoção, longe disso. Ele foi desenvolvido para entregar simplicidade, eficiência e confiabilidade, e isso combina perfeitamente com a filosofia da Toyota. O problema é que o mercado mudou. Quando você coloca um SUV de mais de 160 mil ao lado de concorrentes turbo, alguns deles com potência significativamente maior, os 122 cavalos do conjunto a combustão do Yaris Cross parece pouco. E não ajuda o fato de a versão híbrida ter potência combinada de aproximadamente 111 cavalos. É econômica? Muito. É rápida? Não exatamente. Ela faz o trabalho? Sim. Mas existe uma diferença entre um carro fazer o trabalho e fazer você querer contar que tem aquele carro para o seu vizinho. E os chineses são especialistas nessa segunda parte. E agora o ponto 5. O híbrido é o grande trunfo do Yaris Cross e ao mesmo tempo um dos problemas. Ironia do Yaris Cross, justamente aquilo que deveria ser sua maior arma, também revela uma das suas maiores limitações. O sistema híbrido é eficiente, muito eficiente. A própria Toyota divulga a média de 17,9 km por litro na cidade com gasolina e em testes independentes também já encontraram números ainda melhores em condições determinadas. Portanto, chamar o Yaris Cross de híbrido pouco econômico seria injusto. Ele é econômico, o problema está na outra ponta. Ele não entrega aquela sensação de salto tecnológico que alguns consumidores esperam quando ouvem a palavra híbrido. O Toyota está vendendo engenharia, os chineses estão vendendo engenharia mais espetáculo. Vamos agora para o ponto 6. Então, os chineses entraram na sala, entraram no mercado. Foi aqui que a conta começou a ficar realmente difícil para o Yaris Cross, porque agora o consumidor pode olhar para SUVs e eletrificados chineses na mesma região de preço e encontrar propostas muito diferentes. Tem BYD, GWM, Omoda, Jayco, Geely e tantas outras. São mais de 20 marcas chinesas no nosso mercado e a comparação fica inevitável. E hoje o consumidor não compara apenas híbrido contra híbrido, ele compara o que eu recebo pelo meu dinheiro. E nessa conta os chineses começaram a jogar pesado. Vamos agora para o item 7. Será que o Yaris está realmente fracassando no mercado brasileiro? Vamos lá, gente. Dizer que o Yaris Cross não vende seria até um exagero. Até junho de 2026, ele já acumulava 15.633 vendas, segundo a Fenabrave, ocupando a 17ª posição entre os SUVs mais emplacados no acumulado do ano. Não é liderança nem perto disso, mas também não é um desastre. Em julho, trouxe uma reação interessante. O modelo chegou a registrar 5.941 unidades. Não, esse número não é do T-Cross, é do Yaris Cross.
teve uma melhora importante, mas ainda precisamos separar ranking mensal de acumulado para não transformar um bom mês em uma falsa liderança. A conclusão mais justa é: o Yaris Cross está encontrando seu espaço, mas ainda não conseguiu transformar a força da marca Toyota em liderança no segmento. E isso é muito mais interessante do que simplesmente dizer que o carro fracassou. Em oitavo lugar, tem um outro problema, a própria Toyota. O maior concorrente do Yaris Cross talvez esteja dentro da própria concessionária. Aqui está uma questão estratégica. A Toyota colocou o Yaris Cross em uma faixa de preço que se aproxima perigosamente do Corolla Cross. E aí temos um SUV compacto olhando para cima e o consumidor olhando para o Corolla Cross, porque o comprador pensa: eu já vou gastar quase 190 mil, talvez seja melhor pegar um Corolla Cross. Enquanto quem quer gastar menos olha para um T-Cross, um Creta, um HR-V, um Kicks e até para uma nova geração dos carros chineses. O Yaris Cross acaba ficando espremido. Por baixo, os concorrentes são agressivos no preço. Por cima, existe o Corolla Cross. É um sanduíche Toyota e o recheio é o próprio Yaris Cross. E a fábrica de Indaiatuba? Aqui existe uma notícia que parece ruim para a Toyota, mas pode acabar sendo boa para o Yaris Cross. A Toyota encerrou, em junho de 2026, as atividades da fábrica de Indaiatuba, responsável durante décadas pela produção do Corolla. Mas isso não significa abandono do Brasil. A estratégia é concentrar a produção em Sorocaba, que passa a ganhar importância dentro da operação brasileira, e isso pode ser positivo para o Yaris Cross. Portanto, eu não vejo a saída de Indaiatuba como problema para o Yaris Cross. O problema é fazer o consumidor perceber que o carro produzido em Sorocaba merece o dinheiro que a Toyota está pedindo. Só isso. E para finalizar, gente, vamos para o 10º ponto. E aqui está a pergunta que interessa. A Toyota ainda consegue virar esse jogo? Eu acredito que sim, mas não simplesmente colocando mais central multimídia ou mudando o desenho da roda. A Toyota precisa mexer naquilo que mais pesa no momento da compra, que é o preço. A marca já começou a fazer isso com versões mais acessíveis e em campanhas comerciais. E essa talvez seja a pista mais importante, porque o Yaris Cross tem atributos que muitos concorrentes gostariam de ter. Ele é um híbrido flex, agora a BYD e a GWM também tem. Ele tem um baixo consumo, confiabilidade da rede Toyota, boa liquidez e a produção nacional. O que falta é transformar tudo isso em uma proposta que o consumidor olhe e diga: agora vale a pena. E qual é o veredito? No fim das contas, o Yaris Cross não é um carro ruim. Talvez seja justamente esse o problema. O Yaris Cross é um bom carro. E talvez até seja bom demais para ser ignorado e conservador demais para ser desejado. Ele chegou tarde. Chegou em um mercado mais competitivo. Chegou com preço elevado. Tem desempenho apenas suficiente e encontrou chineses que chegaram oferecendo tecnologia como quem distribui cartão de visita. Mas também tem um híbrido extremamente eficiente, uma mecânica nacional, uma produção nacional e o peso da marca Toyota. Por isso, eu não diria que o Yaris Cross perdeu a batalha. Eu diria que ele ainda está tentando descobrir qual batalha deveria estar lutando. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que o Yaris Cross está patinando? Ele tem chance de reverter o jogo? O que você faria se fosse o grande CEO da Toyota no Brasil? Você mudaria preço? Mudaria geração? Conta pra mim, eu quero interagir com você. E eu já vou agradecendo a sua presença aqui. Muito obrigado. Curta, comente, se inscreva no canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Nunca perca a sua fé!